Mudando hábitos, transformando vidas. Esse é um programa sobre hábitos. Ao contrário do que você imagina, a sua vida não é só feita de decisões. Aliás, estudos dizem que a vida é feita 60% de decisões e 40% de hábitos. Muitas das coisas que você faz, achando que são coisas e escolhas conscientes, são na verdade escolhas inconscientes formadas pelo seu hábito. Esse é um programa baseado no livro, no best-seller O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Esteve na lista dos mais vendidos do New York Times por várias semanas. Qual é a definição do dicionário para hábito? Aqui no dicionário informal da internet diz o seguinte: tendência ou comportamento geralmente inconsciente que resulta da repetição frequente de certos atos. É exatamente isso. Algo inconsciente que a gente adquire por repetição, por rotina e que a gente faz de maneira automática. Isso é hábito. Os hábitos estão presentes e sempre presentes e muito bem presentes na nossa vida. Por exemplo, a gente tem os maus hábitos, não é? Hábito de reclamar, o mau hábito de roer a unha, o mau hábito, às vezes, de beber diante de problemas que a gente não consegue resolver, o mau hábito de falar mal dos outros, de mentir e tantos outros maus hábitos que a gente desenvolveu e que fazem parte da nossa vida. Mas também temos os bons hábitos, né? Os hábitos saudáveis, os hábitos de fazer exercício, os hábitos de escovar os dentes e tantos outros hábitos bons que fazem com que a gente progrida na vida ou tenha uma higiene adequada. Hábitos de comprar, hábitos de jogar, hábitos de ver filme, de ver novela, são hábitos que a gente vai desenvolvendo e que começam a influenciar na nossa vida e ao nosso redor. Os hábitos estão presentes então na nossa vida, queiramos ou não, tanto os bons quanto os maus, eles nos norteiam, eles nos influenciam o nosso comportamento e também influenciam a maneira de nós pensarmos. Isso é importante. Quer você queira ou não, os hábitos agem diretamente nas suas decisões. Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos, disse William James. A nossa vida parece que é feita de decisões que fazemos com bastante atenção, mas não é. Então, como eu falei no início do programa, um pesquisador da Duke University chegou à conclusão que 40% das nossas decisões diárias são feitas pela força do hábito. 40% do que você faz em todo dia é feito pela força do hábito. Os hábitos, eles entram na nossa vida por repetição, por rotina e para ajudar o nosso cérebro a sobrecarregar. Fizeram um estudo que deu origem ao que nós sabemos sobre os hábitos em 2 pacientes que tiveram alguns problemas. Um problema diverso do outro. O primeiro paciente foi batizado de H.M. para preservar o nome dele. Ele tinha ataque epilético e teve o hipocampo retirado. E funcionou, ele nunca mais teve ataque epilético, só que teve várias sequelas. Por exemplo, ele não lembrava dos acontecimentos mais recentes. Ele ficou debilitado e passou o resto da vida em casa, sem poder sair. Ele não conseguia conversar e ele claramente era uma pessoa que tinha problemas sérios neurológicos. Então, observando essa pessoa de longe, o HM de longe se via, ele tem problema neurológico. Outro paciente se chamava Eudine. Eudine teve encefalite viral. Diferente do primeiro caso, o Eudine parecia uma pessoa normal, ele conversava, ele dialogava, mas também não lembrava de acontecimentos recentes. E ambos esses casos serviram de estudo para descobrir a força do hábito na vida das pessoas. Observando essas 2 pessoas, eles descobriram que os hábitos são armazenados nos gânglios basais, é uma região do cérebro, e servem para que o cérebro trabalhe menos, para dessobrecarregar o cérebro. Imagine se você tivesse que pensar toda vez que fosse amarrar o tênis, né? Será que eu começo com o pé direito? Será que eu começo com o esquerdo? O que eu tenho que fazer agora? Dar um laço, amarrar? Não, se torna hábito para sobrecarregar o cérebro, para que você não precise ficar pensando toda hora. Então, o papel principal do hábito é tirar uma energia desnecessária do cérebro.
Então, os hábitos fazem o cérebro desacelerar e por isso o cérebro humano quer transformar todas as coisas em hábitos. Como o cérebro humano não quer se desgastar, ele quer transformar tudo que a gente faz num hábito. Isso é bom e isso é ou pode ser ruim. Se o hábito for bom, é excelente. Se o hábito for ruim, é péssimo. Porque nós começamos a agir conforme os nossos hábitos e nem sempre isso passa pela nossa razão. Sem os hábitos, nós ficaríamos loucos, né? A gente pensaria sobre tudo. Pega o sabonete ou pega o shampoo antes? Então a gente estaria... E que bom que isso é hábito, né? Você está pegando ali, nem está pensando. Então, eu não sei se você parou para perceber, mas até as simples tarefas que se tornam hábitos, isso sobrecarrega o nosso cérebro. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente vai tirar o carro da garagem, a gente tem que se preocupar em abrir a garagem, tem que destrancar o carro, tem que girar a chave, tem que colocar o carro em ponto morto, senão dá aquele tranco, tem que engatar a marcha, tem que olhar no retrovisor, ajustar o retrovisor, conferir se não há obstáculo no caminho. Temos que calcular o quanto as imagens refletidas no espelho estão próximas ou não. Precisamos ver se ninguém cruza o caminho em alta velocidade e coisas desse tipo. Isso se torna hábito, isso facilita a nossa vida. Mas voltando nos dois pacientes, no Eudine e no HM, o que eles descobriram sobre os hábitos que foi interessante, principalmente no Eudine? Eudine, ele não conseguia lembrar das coisas recentes, então os pesquisadores perguntavam para ele assim, aonde fica a cozinha? Ele não sabia. Onde fica o seu quarto? Ele não sabia. Ele não conseguia lembrar aonde ficavam as coisas, onde ficava o doce na sala, ele não sabia. Porém, por hábito, ele levantava, tomava café, abria a cortina, ligava o rádio, fazia tudo por hábito. E por hábito, ele ia lá pegar o que ele queria na cozinha. Aí perguntava para ele, como é que você pegou isso? Ele falava, não sei, mas ele pegava. E o que foi interessante nesse paciente Eudine, que aparentemente ele não poderia sair sozinho na rua, senão ele se perderia. Como ele não tinha memória recente, ele não sabia se locomover, é o que os pesquisadores pensavam. Só que um dia ele se perdeu da esposa, a esposa geralmente acompanhava ele para uma caminhada, um dia a esposa perdeu ele e pensou, bom, chamou a polícia, chamou a bombeira, porque ele estava na rua sozinho. E ele, ao contrário do que se imaginava, deu a volta na quadra, andou por tudo e voltou para casa. Ele não lembrava que fez o caminho, não lembrava como é que voltou, mas voltou. Os pesquisadores descobriram o seguinte, ele fazia isso não com a memória, ele fazia isso com um hábito. E aí começaram a fazer um teste com cartas com Eudine, para testar se hábitos poderiam ser aprendidos e se ele conseguia fazer as coisas mesmo não tendo a memória recente. Então fizeram um joguinho de carta com ele, onde repetiram esse joguinho dia após dia e ele foi aprendendo que carta deveria virar. Então tinha uma sequência lógica de virar as cartas e depois de muito tempo fazendo isso, ele não lembrava do jogo, era como se fosse a primeira vez, mas ele começou a virar instintivamente as cartas certas. Perguntava para ele, por que você está virando essa carta? Ele falava, não sei, mas me parece que essa é a certa, que já tinha virado o hábito. Então, ele não lembrava do que estava fazendo, não tinha memória recente, mas tinha virado um hábito aquilo. Então, os pesquisadores descobriram que os gânglios basais incorporam hábitos e que nem tudo que a gente faz, por exemplo, dar uma volta na quadra, a gente faz consciente. Isso a gente faz guiado por um hábito. Acontece, voltando ao exemplo de dar a ré no carro, que o cérebro precisa, quando ele entra num círculo de hábito, o cérebro aparentemente ele desliga. Por isso que você está dirigindo, às vezes você nem lembra que dirigiu, porque entrou no hábito, entrou no automático. Agora o cérebro, ele se preocupa com o seguinte, se cruzar alguém na frente do carro, você tem que estar esperto. Se você está andando na rua, tem o hábito de andar na rua, naquele caminho, se pular um ladrão na sua frente, você vai ter que reagir. Então o cérebro o gânglio basal desenvolveu um sistema inteligente. O cérebro procura uma deixa para saber se pode entrar no piloto automático ou não. Quando o cérebro se sente em segurança, ele entra no piloto automático. Quando ele não se sente em segurança, ele fica em estado de alerta para justamente se prever dessas reações que são impensadas, um buraco, um perigo, alguma coisa assim. Então os gânglios basais procuram uma deixa para entrar no estado automático. O que é uma deixa? É um momento, é uma coisa que faz o meu cérebro entrar no automático. Pode ser, por exemplo, o momento que eu entrei no carro, travei o cinto, olhei para trás e vi que não tem nada. O cérebro, opa, não existe nada, eu vou entrar no automático para ele dar ré sem precisar pensar. Isso é muito interessante. Então, os hábitos norteiam as nossas decisões e esse programa é importante para você entender o seguinte, hábitos
não podem ser apagados. É isso que os pesquisadores descobriram. Hábitos podem ser alterados, nunca apagados. Os hábitos podem ser modificados, jamais esquecidos. Um mau hábito pode voltar, como um bom hábito pode ser cultivado. Então, o programa de hoje você vai entender por que algumas pessoas não conseguem vencer os vícios, por que é difícil a gente vencer alguns vícios, por que é difícil às vezes o ser humano mudar, porque isso faz parte do hábito das pessoas. Até já!